Olá, você está no Chapéu Pensador, o programa que talvez influencie, impacte a sua vida positivamente e também traz reflexões, muitas vezes polêmicas, empresariais. Hoje eu queria tratar um assunto que é histórico, pelo menos na minha vida, que é o falso moralismo empresarial, às vezes, ou o cinismo. Olha que picante. Cinismo de alguns líderes, de algumas lideranças, muitas vezes dentro das organizações, que comprometem, às vezes, o desenvolvimento de uma equipe. É o líder que, muitas vezes, não é só o centralizador, ele é o falso líder desenvolvedor. Ele propicia uma atmosfera suposta de treinamento ou de valorização das pessoas, mas tenta mantê-las num nível de controle. Eu não sei se vocês têm essa visão. Então, talvez algumas das pessoas que nos assistem agora falem assim, eu tenho chefe assim, eu não tenho perspectiva dentro da minha empresa, é uma dificuldade danada, eu não estou feliz com o que eu faço, eu não apareço, eu sou apenas um número. Existe isso ou é lenda urbana, é imaginário coletivo? Olha, Ortega, você usou a palavra hipocrisia, você usou a palavra picante. E Hipócrates, que foi o pai da medicina, dizia que a pimenta também é curativa, não faz mal. Portanto, eu acho que esse nosso chapéu pensador deverá ser bastante picante, né, bem apimentado. Eu adoro as suas análises, porque elas contrapõem, o Sem contraponto dúvida, é importante aqui. picante. E está cheio de gente que não tem o preparo da consciência da missão, do que significa ser líder, né? E ao não ter essa consciência, destrói não apenas ambientes empresariais, destrói a própria... Destrói em casa. Destrói tudo. É o pai que limita o filho de ter a sua virtude, de ter a sua... Comentários de vitimização, por exemplo. Um líder não tem o direito de se vitimizar. Isso está presente, sim. Então, existem grandes dramas no ambiente corporativo com relação ao preparo desta alma de liderar. Quando eu falo em cinismo, Leila, a pessoa cínica. O que é? Vamos definir, né? O que é o cínico empresarial? Sou eu que lancei o tema aqui, a sua opinião. Gente, o que é um cínico? O que é um cínico empresarial? A pessoa, ela inventa o tema, ela coloca na sua mão essa bomba. O que é um cínico empresarial? Por exemplo, eu estou sendo cínico agora, né? Mas eu acho que cada um tem um companheiro que merece, o líder que merece, o professor que merece. Eu sempre digo assim, porque isso te provoca, né? Te provoca você aprender e até você a se rever. Porque eu acho que se você tem... Imagina você, se você tem um líder como um líder cínico, o que você tem que fazer? O que isso te provoca, né? Acho que provoca você a mudar, provoca você a ver o que você pode fazer. Porque o meu negócio está no ser humano. Como é que eu faço? O ser humano perceber qual que é a saída dele. Porque não adianta ficar falando assim, meu chefe é cínico, isso não resolve a minha vida. Se meu chefe é cínico, não sou eu que vou mandar ele embora, não depende de mim essa coisa. E reclamar não vai resolver nada. Então tem que ver como é que é, o que eu tenho que fazer com tudo isso. E eu escrevi um artigo uma vez, falei assim, se você tivesse que ocupar o lugar do seu chefe, como é que você seria? Porque às vezes é fácil a gente criticar o outro, mas às vezes no lugar do outro, sabe Deus que pressão que o outro está recebendo, que situação que ele tem, para ele poder desencadear aquele comportamento. Um filme outro dia chamado A Cabana. Ah, Cabana. Genial, né? Que é aquele momento que tem um julgamento e tal. E é um filme, eu não vou contar o filme, porque a gente eventualmente não assistiu. Mas se você estivesse no lugar de Deus, né? Legal, então vamos lá. O que você faria? Em detrimento de que interesses ou que valores você tomaria decisões? Desculpem, dentro das empresas, a gente vê sucessivamente as pessoas vendendo a ideia da ética, vendendo a ideia da missão, da visão, os valores todos ali mexidos, mas tem gente pisando na cabeça do outro a qualquer preço. Eu acho que é uma espécie de cinismo. O líder de meio turno, ele é uma coisa enquanto ele está na empresa. Não façam isso, não façam aquilo e tal. Mas fora ele é outra coisa. Tem isso. Olha, liderança é comprometimento com uma causa, né? Você sabe que é líder quando sua agenda está a serviço da causa. Quando a causa está a serviço da sua agenda, você não é mais líder. Então essa consciência é uma consciência... Porque se liderança fosse fácil, o mundo seria uma maravilha, né? Então você pode ver nos próprios exemplos
grandes hoje do país, aí, os problemas com ex-presidentes da República, problemas com grandes executivos até então, como o Odebrecht, Wesley, essas personalidades todas estavam de algum jeito imaginando que lideravam um processo, mas lideravam um processo cujo sentido não era um sentido de superação do tempo, era um sentido de curto prazo. Então, quando o líder coloca o curto prazo antes do longo, ele deixa de ser líder, porque as consequências elas serão sempre advindas das decisões de olho no curto prazo. E você vê essa falência de lideranças que a gente vai assistindo, porque não superam o tempo. Conversando uma vez com o presidente da Unilever na Índia, um tempo atrás, ele me dizia, olha, eu tomo decisões assim. Em primeiro lugar está a Índia. Em segundo lugar está a Hindustan Lever. Em terceiro lugar vem os outros interesses. Mas o primeiro é a Índia. Quando você tem uma visão clara do compromisso, da causa, você diminui a possibilidade de cometer o grande erro, que é trocar o longo pelo curto. Nunca troque o longo pelo curto numa visão de liderança. Hipocrisia, talvez em alta em algumas organizações, famílias ou qualquer tipo de centro de formação de valores, quando se coloca outras coisas que não a causa. A causa é fundamental e toda empresa tem. Quando você vai, elas explicitam isso nas suas histórias, né, na missão. Mas pouca gente às vezes compra essa causa. Mas é importante ler, é importante compreender a missão, visão e valores, porque vamos imaginar que você é um jovem que chega lá, você não tem essa experiência que a gente está tendo aqui. Eu digo aos alunos, olha, você elege o seu líder. O seu chefe, na burocracia, no sistema, são pessoas que estão ali. Mas qualquer empresa que você vá, você que elege o seu líder. Então isso não é muito simples para uma pessoa que está começando. Né? Ela saber escolher. E como a Leila colocou, você tem um chefe desagradável, você vai aprender muita coisa com ele. Inclusive você vai aprender o quanto um desagradável pode ser desagradável. É uma lição interessante. A gente sempre aprende. Agora, eu acho assim que o problema do Brasil é que as pessoas não sabem muito bem o que é estar por uma causa. Acho que as pessoas defendem a própria causa. Eu acho que isso é cultural, isso tinha que ser trabalhado na educação. Eu acho que hoje o mundo é diferente, né? Eu acho que é o social primeiro e o pessoal depois. Mas eu acho que a nossa cultura, primeiro eu tiro o meu, resolvo o meu e depois o resto. Né? Então, a causa própria, eu acho que é um grande problema. Isso. Eu acho assim também que a gente no Brasil tem que passar a olhar as coisas positivas que acontecem. Então, tem muito exemplo extraordinário no Brasil. As cooperativas bem lideradas são exemplos fantásticos de liderança. Então você vai, uma cooperativa como a Aurora, por exemplo, Sistema Aurora, são 100 mil cooperados, faturamento de 16 bilhões de reais. Eles falam que são 100 mil famílias. Enfrentam competição internacional, não pode deixar a gente para trás. Você encontra ali um homem como Mário Lansnaster, um líder simplesmente fascinante. Numa Coamo você encontra um Galassini simplesmente fascinante. Quando você para olhar na sua cidade, onde quer que você esteja, você vai encontrar os exemplos. Então eu creio que uma coisa muito importante de um líder é tomar o cuidado para a gente também não generalizar. O Brasil tem exemplos extraordinários de liderança. No MAPAI, numa ACD, empresas espetaculares que venceram o tempo. E eu sugeriria, quem tem interesse em ver o que é uma liderança bem feita, procure as cooperativas brasileiras bem lideradas, e elas existem, são muitas, e ali você vai encontrar um modelo filosófico. Acha que o problema da liderança que propicia esse espaço para uma quebra, ruptura de valores ou de gente só pensando em si mesmo, sucesso a qualquer preço, é um problema de comunicação? Pegando a essência da comunicação, que é a ação comum entre as pessoas estão falando menos, estão debatendo menos, estão se abrindo menos, nas famílias, nas comunidades, nas suas organizações. As pessoas estão se comunicando mal.
O líder está comunicando mal? O que você pensa, Leila? Eu estava pensando no nosso amigo Luciano Pires, que você veio aqui falando dessa geração T, né? Que a gente acaba não questionando, a gente acaba não pensando, a gente acaba ficando no superficial. Reativo, fica passivo, recebe. Recebe e passa para frente, né? E a gente não vai fundo e realmente não analisa qual que é a nossa posição, o que a gente tem que fazer. Um bom líder, ele tem que ser um líder dialógico, tem que dialogar muito. Porque você tem que debater, você tem que estabelecer bons conflitos. É o bom conflito que cria. O conflito, mas às vezes as pessoas não visam o conflito. Mas fica aquela coisa da concordância. Todo mundo concorda com todo mundo, é um saco, não é? Sim, é verdade, mas num ambiente empresarial, cabe ao líder estimular o bom conflito, estimular o debate, estimular a criação. Para haver o bom conflito, você tem que ter confiança. Então, se você não tem confiança, não tem bom conflito, porque todo mundo vai se esconder. Você pede uma ideia hoje, as pessoas não dão ideias. Por quê? Porque tem medo de achar que o outro acha que a ideia foi boba. E aí não dá ideia. E tem assim um problema também. Tem pessoas que são, às vezes, num ambiente que é um ambiente muito mediano, a mediana do grupo não gosta das pessoas também que aparecem. E aí essa pessoa fica tomada pela mediana. Então, cabe também ao líder ter a consciência de que ele precisa estimular a mediana a vir. Tudo é liderança, tudo é liderança. Você vai ter um ambiente onde tem mais participação, engajamento, e o bom conflito, que eu chamo, que o bom conflito é o debate acentuado das ideias. Mas para isso você tem que ter confiança. Se não tem confiança, as pessoas não têm coragem de se expor. Você diminui muito o ambiente que permite essa criatividade. E quando você vai fazer as pesquisas nas empresas, é comum nelas aparecer o seguinte resultado. A pergunta, você poderia dar muito mais do que você dá? Você poderia ser muito mais engajado do que você é? Poderia. Todo mundo responde sim, 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 sim. Essa é uma boa pergunta. Você poderia... uma pergunta contra o cinismo, contra o finge que faz, finge que está bom. Porque se eu poderia dar mais, digamos que está bom. Digamos que a minha liderança... como a gente faz uma palestra, as pessoas aplaudem no final. Por questão de educação, todo mundo será aplaudido no final. Faz uma avaliação de reação, não, vamos ver o resultado daquele palestrante. Vamos ver o resultado daquele líder. As pessoas tiraram o máximo que poderiam tirar. Olha, a gente está falando muito de líder, mas eu acho assim, eu gosto de colocar na pessoa, porque eu acho que nós temos que ter mais autoconfiança. E quando você tem mais autoconfiança, o que acontece? Não fica assim, ou você ganha ou você perde. Quando eu dou uma opinião, eu não preciso ganhar ou perder. Eu estou dando uma opinião, eu estou... Né? Assim, a gente tem muito essa ideia. Se eu dei a opinião não foi aceita, se ninguém me aplaudiu, se ninguém fez um like na minha opinião, a minha opinião acabou. Quer dizer, essa mania de que a gente precisa de like para poder achar que está bem ou está mal, né? Então a pessoa precisa de um like para saber, estou feliz, estão gostando da minha foto, não estou feliz porque ninguém fez nenhum like. Então isso acaba acontecendo na empresa, e é a questão da comunicação, porque eu fico esperando sempre como é que tá os likes da vida, né? O tema é para você pensar aí, discutir com seus pares, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, e também para você comentar aqui no Chapéu Pensador. Afinal de contas, a gente está trazendo uma coisa que a gente vive andando por esse Brasilzão, até fora do país. O Tejão estava outro dia andando na França, fazendo os seus e vocês em Portugal também. Eu estive em Portugal, e a Leila esteve em Madrid, e nós estamos muito internacionais, inclusive, mas a gente tende a trazer para vocês aqui ideias. O que é que evita essas falhas todas de comunicação, essas dificuldades de liderança? Será que você é líder, tem autoconfiança para liderar ao mínimo a sua vida, para não ficar dependendo dos outros, deixando com que a notícia ruim lidere a sua vida? Ou que exista ainda ou prevaleça os falsos líderes? São aqueles que fingem que são líderes, que estão interessados em todos, estão interessados só nas próprias causas, como a gente vê nessa política terrível. E a gente vê em muitas empresas também. Essa coisa da liderança, até eu estou escrevendo aí um capítulo agora chamado O Poder do Incômodo, e me lembrei de uma coisa muito importante que tem a ver com que nós vamos fazer um programa sobre isso, Poder do Incômodo. Me lembrei de uma coisa que tem a ver até com a criação, com uma relação de pai, mãe e criança, né? E nessa reflexão que eu estava fazendo, o meu pai me passou ali na vida uns 11 fundamentos. Mas tem um deles que encravou no meu cérebro, porque ele dizia assim para mim: filho, a sua mãe ama muito você.
nunca faça nada que a magoe. Falava com 6 anos, 7, 10, 11 anos de idade. E como todo mundo na vida, chega uma hora que você já está com seus 15, 16 anos e você vai aprontar. Faz parte. Você vai aprontar, você vai conviver com um monte de gente, vai ser tentado a uma série de coisas. E eu me recordo que na hora H das piores coisas, das tentações que são normais na vida, eu não conseguia fazer porque vinha aquela voz no meu cérebro. A sua mãe te ama tanto que você jamais pode fazer alguma coisa que a magoe. Ou seja, a liderança é uma coisa que existe invisível. Ela fica presente em você e é meia dúzia de coisas que te fazem ir. E isso que você está falando da comunicação, você veja, uma coisa simples, meus pais eram pais de pessoas muito, muito simples, mal sabiam escrever, pais adotivos, aliás, e eu me recordei desse fato. Por que eu não aprontei muito? Convivendo com um monte de garotos naquela época, tocar rock no Cais de Santos, no meio de droga, no meio de pessoas, e depois na vida, a vida... Como chamava seu pai, Tejão? Hã? Como chamava seu pai? Antônio, que era um homem lá de Portugal, de Trás-os-Montes, e a minha mãe, a Rosa, uma filha de alemães também. E ele me dizia muito isso, a sua mãe ama muito você, nunca faça nada que a magoe. E chegava a hora H de fazer algum apronto, esse negócio vinha ao meu cérebro. E foi sempre um guia muito grande. Eu acho que a liderança... É isso, o cara não tá, o líder não está presente, mas a coisa está funcionando igual. Exatamente. O espírito, ele está dentro, né? Olha que as soluções para uma liderança falha passa por, às vezes, uma frase substitui um cara que fica falando o tempo inteiro e não é respeitado. Ou por um cara que insiste em dizer coisas. Às vezes, no que não se fala, é onde se mais tem resultado. E a coisa da criança, né? Muito importante essas coisas na criança, porque depois de adulto, fica no invisível do seu cérebro, na inconsciência. Essa experiência é muito interessante. Eu estava indo dar uma palestra, tinha um motorista, estava com o motorista que leva a gente para lá e para cá, e o motorista dirigia de uma maneira diferente. Eu comecei a conversar com ele. Bom, como ele fazia direção defensiva, e começou a contar que ele foi policial. E ele teve que se aposentar muito jovem, toda a família policial, porque ele levou um tiro, teve que se aposentar. E daí nós chegamos a uma conclusão, e ele falou assim, eu saí da polícia, mas a polícia não saiu de mim. E eu acho que isso é muito interessante, acontece com várias pessoas, não só da polícia, mas de outras empresas. Eu saí da GM, mas a GM não saiu de mim. Às vezes você estava numa empresa que ela tem tantos valores, você teve um líder tão fantástico, teve tantos princípios, que você aprendeu até a ser adulto, a se amadurecer, a se desenvolver como ser humano. A empresa tem uma história muito grande. O pai e a mãe têm, mas às vezes tem coisa que a empresa faz que o pai e a mãe não tiveram a oportunidade de fazer, né? E nem tinha ferramentas para fazer, e o ambiente... E te permite uma vivência, uma experiência, porque você está lá o tempo inteiro com aquela missão, 24 horas ali com aquilo. Companhias éticas são de uma importância gigantesca no nosso aprimoramento. Agora, esta informação infantil, ela será decisiva nas escolhas que você vai ter, porque você pode estar numa companhia dessas, boa, com valores, etc., e também não prestar atenção, não perceber. Mas olha, nossas vivências, e aí tem um fator que eu não sei se é sorte, mas quando você trabalha em empresas profundas, éticas, com uma visão de longo prazo, é de uma riqueza gigantesca no nosso aprimoramento. É verdade. Agora, a grande liderança é a invisível. O que você faz quando você não está sendo olhado? Boa, Tejão. E comunicação, né? Comunicação. Essa história que eu contei para vocês do meu pai... Ação comum entre as pessoas, é uma definição. Era repetida constantemente. E não repetia, ficou instalado aqui, criou uma... E não é assim, se aprontar alguma coisa, eu vou te dar uma relhada, não. Não. Olha, não se esqueça. Nunca magoe a sua mãe, nunca faça nada que magoe a sua mãe. Deu poder. Uma causa maior, genial. Que poder, que poder, que não, poder. Eu vi uma mãe falar para o filho, eu confio em você que você vai fazer, você vai sair, mas você vai fazer tudo como se eu estivesse do seu lado, quer dizer, como se eu estivesse presente, quer dizer, ele sai, mas com a presença da mãe do lado, né? É isso aí. É isso aí, gente. O Chapéu Pensador, então, sobre pensamentos, comunicação, liderança e muito mais. Tem outros programas muito interessantes. Confira, se você curtiu, compartilha com os amigos. Tem aqui também a página nossa, que é chapeupensador.com.br. Vai lá, curte o site, dá uma olhada também o que esses 3 pensadores malucos aqui fazem em suas vidas, em suas andanças. É uma honra para mim estar do lado de Leiro Navarro, José Luiz Tejão Megido. Um abraço para você.